mensagem alguém. Olá, tudo bem? Nós vamos conversar hoje sobre a República Populista. Na verdade, a República Populista, ela pode ser considerada iniciada a partir do segundo governo Vargas. Vocês lembram que Getúlio Vargas governou de 1930 a 1945, quase todo esse período de forma ditatorial, de forma autoritária. Em 1945 vai acontecer a redemocratização do Brasil, quando Getúlio é destituído pelos militares que antes o apoiavam, que sempre participaram dos movimentos políticos de Getúlio, né? E, sobretudo, dois generais vão liderar esse movimento, Góes Monteiro e o ministro da Guerra de Getúlio, Eurico Dutra, vão destituí-lo, né? Em 45, nós vamos ter a eleição de Eurico Dutra para presidente do Brasil, né? Em 46, a nova Constituição. Como nós vimos na nossa conversa passada, em 1950, Getúlio volta a ser presidente do Brasil e vai governar até 54, quando ele se suicida no dia 24 de agosto de 1954. Vimos também no nosso encontro passado que com a redemocratização a partir de 45, com a nova Constituição bastante democrática, uma Constituição que trazia capítulos voltados para a área social, além da área econômica, não é? Com esse processo, formaram-se aí 13 partidos políticos do Brasil. Getúlio Vargas organizou 2 partidos, como nós vimos, o PSD, Partido Social Democrático, que era o partido que se filiaram os interventores, aqueles líderes que eram nomeados para governar os estados por Getúlio Vargas, né? Aquelas pessoas que estavam nas máquinas administrativas, mas também era um partido conservador, portanto ele tinha muitos latifundiários, empresários que eram mais ligados aí a Getúlio, né? Então, Getúlio criou 2 partidos, o PSD, com essas características, que era um partido mais conservador, partido que defendia o capitalismo, um capitalismo mais com direitos sociais, né? Social-democrático, e também Getúlio criou o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, esse sim muito voltado à política para os trabalhadores, para os direitos sociais, para os direitos trabalhistas, não é? E seguia uma linha ideológica chamada trabalhismo. Esse foi o partido que Getúlio se filiou, apesar dele ter organizado também o PSD, justamente para apoiar, né, os seus objetivos na política, e o seu governo de 1950 teve o apoio desses 2 partidos. Muito bem. Nesse período, até um pouco antes, no Ceará, nós tínhamos ainda um estado pobre, né? O Ceará era um estado pobre nesse período. Até os anos 60, o Ceará era um estado ainda agrícola, nós já discutimos isso, vimos que era um estado que basicamente vivia da agropecuária. E um estado que sofria muito com a seca, né? Nós vimos, por exemplo, em 1915, houve uma seca terrível, onde parte considerável da população do Ceará migrou para as cidades, principalmente para Fortaleza. Em 1932, nós tivemos uma seca das piores da nossa história, onde a nossa população de Fortaleza praticamente duplicou. E é justamente nesse período que as grandes favelas vão surgir em Fortaleza. Até 1900, né, na passagem do século, Fortaleza ainda era uma cidadezinha pequena. Fortaleza tinha 50 mil habitantes. E ela vai crescer consideravelmente, sobretudo por causa dessas secas que aconteciam, não é, sistematicamente. Mas a de 15 e a de 1932 foram secas muito violentas. É tanto que na seca de 32 se criaram aqui em Fortaleza
os chamados campos de concentração. Em 1915 já tinha também, né? Mas em 1932 nós vamos ter dois grandes campos de concentração no Otávio Bonfim, né? Ali na Bezerra de Menezes, naquele bairro que fica naquela região, na região oeste de Fortaleza, e também no Pirambu, né? O que eram esses campos de concentração? O governo organizava locais onde as pessoas que vinham do interior ficavam lá, né? Vivendo provisoriamente com apoio do governo, sendo alimentado pelo governo, água, alimento, para que esse povo não viesse para o centro da cidade, onde vivia, né, a maioria da população, né? A classe média, as pessoas ricas da cidade viviam até esse período no centro da cidade. Bom, é verdade que a partir dos anos 20, Fortaleza começa a crescer muito, né? E os ricos vão começar a sair do centro da cidade para morar no Jacarecanga, né? Ali pertinho do Liceu do Ceará, né? Onde nós temos lá a Praça do Liceu, né? Que na verdade oficialmente é Praça Gustavo Barroso, em homenagem a esse grande escritor cearense. Então, ali em torno do Jacarecanga, as famílias ricas começam a construir as suas casas, né? Os seus palácios, as suas mansões, né? Porque ali já ficava mais distante, apesar de não ser tão distante, é relativamente próximo, mas não era mais no centro da cidade, porque a população rica queria se diferenciar, né? Queria morar no local onde a sua classe social estivesse, né? Para justamente se separar aí dessa cidade que estava crescendo, onde já havia muitos pobres, havia uma classe média, né? Ali naquela região do Jacarecanga, né? Ali onde nós temos hoje ali a Francisco Sá, nós tínhamos ali a linha do trem, né? O trem que foi construída essa via para escoar a produção da Zona Norte, né? A região de Sobral, aquela região norte, para Fortaleza, né? Sobretudo o algodão, né? Mas outros produtos também. Então ali foi no Jacarecanga, criou-se a primeira área industrial de Fortaleza. E os ricos dos anos 20, né, foram morar naqueles bangalôs, né? Aquelas casas normalmente de 2 andares, casas bonitas, até hoje, né, presentes na nossa cidade. Muito bem. Mas ali começa a ter indústria, né? E a população mais rica queria também um local mais tranquilo para viver, porque a movimentação começa a ser muito grande também naquela área, né? Na região oeste ali da nossa cidade. Nos anos 30, né, Fortaleza, os ricos começam também a buscar o Benfica. Por que o Benfica? Porque ali no Benfica nós tínhamos uma estrada que ia para a antiga vila de Arronches, que era a vila de Parangaba. Era uma vila que depois vai ser incorporada à cidade de Fortaleza. Ali havia uma estrada, onde hoje é ali a Avenida João Pessoa, né? E ali, no Benfica, um dos homens mais ricos do Ceará, o Gentil, ele vai construir um palácio. Era um banqueiro, um grande comerciante, ele vai construir um palácio. É por isso que, em torno daquele palácio, onde hoje é a reitoria da UFC, vai surgir um novo bairro, a Gentilândia, em homenagem, né, ao Gentil, né, João Gentil, que ele vai construir um palácio naquela área, tá certo? E aí os ricos começam a se aproximar daquela área, também construindo ali casas grandes, palácios, bangalôs, né? Algumas dessas belas casas foram incorporadas, inclusive, pela Universidade Federal do Ceará, né? No polo, no campus ali do Benfica. Só nos anos 40 é que os ricos de Fortaleza vão começar a povoar, né, o bairro do Outeiro, né? Era uma área mais alta da cidade, chamava-se Outeiro. Ali havia alguns sítios, né? Algumas propriedades rurais, se plantava ali alguma coisa, né? E esse bairro do Outeiro começa a ser chamado de Aldeota, né? Ali já tinha o Colégio Militar, pertinho ali o Imaculada Conceição, né? O bonde, ele ia até, acompanhando ali onde hoje é a Santos Dumont, ele ia até ali a Silva Paulé, né? Zé Vilar, é a linha do bonde, né? E, portanto,
ali vai se construir o grande comerciante, o Plácido, ele vai construir um castelo, onde hoje ali é o Central de Artesanato Luiza Távora. Os mais antigos devem lembrar, né? Ele queria homenagear sua mulher, que era italiana, e ele vai lá construir um castelo muito bonito, né? Muito interessante, né? E a partir do castelo do Plácido, né? As famílias ricas também vão começar a se mudar para lá, né? E aí que se forma o bairro Aldeota, né? Onde hoje é considerado o bairro da elite de Fortaleza, né? Junto com outros bairros, porque isso foi crescendo, né? Meireles, Dionísio Torres, né? Até que se fala da grande Aldeota, né? Isso vai acontecer a partir dos anos 40. Muito bem. Nós vimos também que Fortaleza passou por uma situação muito diferente durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, né? Onde nós participamos daquele esforço brasileiro da guerra, né? O Brasil mandou a Força Expedicionária Brasileira, 25 mil soldados para a Itália, e aqui cerca de 350 soldados do Ceará vão também participar da Força Expedicionária Brasileira. Aqui a população vai se mobilizar a favor dos aliados, né, contra Hitler, contra Mussolini. E, como nós vimos na aula passada, o Ceará também vai participar desse esforço brasileiro de ter uma aliança com os Estados Unidos para derrotar a Alemanha e a Itália. É aí que Fortaleza vai se tornar uma base, né, dos americanos para que eles pudessem transportar tropas, transportar armamentos, mantimentos para o norte da África, né? Na aula passada a gente conversou sobre isso. Então, Fortaleza, Recife, Natal, Fernando de Noronha passaram a ser bases americanas, né? Onde os aviões vinham dos Estados Unidos, né? Aterrissavam aqui e daqui eles voavam até a África para fazer justamente esse transporte de tropas, de mantimentos e de armas. É por isso que nós vamos ter ali no Cocorote, né, a Rota do Cocó, né, ali onde depois nós vamos ter o aeroporto Pinto Martins, a base aérea de Fortaleza. E vamos ter também lá no Pici, um local específico, onde também as tropas americanas vão fazer os seus treinamentos, vão fazer esses deslocamentos. Bom, nesse período, uma tropa fixa americana fica baseada aqui em Fortaleza e o governo americano alugou uma área para eles terem o lazer, né, dos soldados americanos. E escolheram ali a Praia de Iracema, onde também já era um bairro onde pessoas ricas de Fortaleza tinham a sua segunda casa, ou às vezes até a primeira casa mesmo, né, já se vivia ali um bairro mais sofisticado, e ali eles vão encontrar um prédio muito interessante, a Vila Morena, que é justamente o Estoril, né? O Estoril será uma espécie de cassino dos americanos, onde eles vão fazer shows, onde eles vão ter momentos de lazer, né, durante a Segunda Guerra Mundial, já que essa base americana tinha muitos soldados dos Estados Unidos. Bom, nesse período, né, vai acontecer algo interessante, né, e vai entrar no anedotário aqui do Ceará, né? Os americanos, claro, né, se encantaram aí pelas moças de Fortaleza. E essas moças namoradeiras, né, namoravam os americanos e os fortalezenses ficavam com muita inveja, despeito dos americanos, né? E como os americanos traziam a Coca-Cola para beber nessas festas, né, que já era fabricada nos Estados Unidos, a Coca-Cola era distribuída nessas festas, essas moças que namoravam os americanos eram denominadas de Coca-Colas. Há alguns anos atrás, tinha até um bloco de carnaval aqui em Fortaleza, que era o Bloco das Coca-Colas, homens que se vestiam de mulheres, né, em homenagem àquelas moças que namoravam os americanos, as chamadas Coca-Colas. Muito bem. Vocês lembram que depois da Segunda Guerra, os partidos mais importantes, nós já vimos, aqueles que apoiavam Getúlio, PSD, Partido Social Democrático, e PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e o grande partido da oposição era a UDN, que era um partido mais liberal, defendia a aliança com
americanos, defendia que a economia brasileira tinha que se abrir, sobretudo para investimentos estrangeiros, notadamente americanos, né? A UDN era o grande partido de oposição. Então, esses eram os três grandes partidos. Claro que havia outros partidos também que se aliavam a um ou a outro bloco. No Ceará não foi diferente, né? No Ceará, esses eram os três grandes partidos. Mas havia também um outro partido, que era o PSP, Partido Social Progressista, que em nível nacional era liderado por uma liderança, né, de São Paulo, que foi prefeito de São Paulo, governador de São Paulo várias vezes, que era o Adhemar de Barros, né? A piada que se fazia com ele era o seguinte: Adhemar de Barros, rouba, mas faz, né? Depois o Paulo Maluf também vai ficar conhecido com esse slogan de forma pejorativa, né? Bom, aqui no Ceará, o PSP também teve um papel importante. É bom lembrar que na República Velha, e na verdade até 1934, pela Constituição de 34, os prefeitos eram nomeados, né, pelos presidentes de estados, como eram chamados naquela época. Hoje são os governadores de estado. Os prefeitos eram nomeados pelos presidentes de estado. Aqui no Ceará, da mesma forma, né? Mas, em 1934, a Constituição, né, que garantiu que tanto o presidente como os governadores fossem eleitos indiretamente até 1938, quando haveria eleições livres, né? Aquela Constituição de 34 também garantiu que os prefeitos fossem eleitos. Então, a primeira eleição direta para prefeito aqui em Fortaleza aconteceu em 1936. E o vencedor foi Raimundo Alencar Araripe, que vai governar até 1945. Ele vai governar 9 anos, né? Porque quando aconteceu o golpe de 37 Getúlio, né, aqui o governador era o Menezes Pimentel, que passou a ser o interventor, né? Ele já tinha sido escolhido pela Assembleia e depois continuou como interventor de Getúlio, e ele manteve o Raimundo Alencar Araripe como prefeito de Fortaleza. Está claro isso? Ele vai governar até 45, 45 a 47, né, vai haver aí nomeações, que era aquele período de transição quando houve o processo de redemocratização, e em 47 vai voltar a ter eleição para prefeito e governador do estado. O governador do estado foi Faustino Albuquerque, da UDN, e o prefeito, né, foi Acrísio Moreira da Rocha, que foi eleito por um partido pequeno, que era o PR, Partido Republicano, e eleito prefeito e vereadores. Interessante que nessa eleição foram eleitos 15 vereadores e pelo menos metade era comunista. Só que o Partido Comunista estava proibido de existir. O governo Dutra, né, tinha colocado o Partido Comunista na ilegalidade. O próprio Tribunal Superior Eleitoral considerou que o Partido Comunista, por defender, né, uma ideologia e ser apoiado pela União Soviética, uma ideologia estranha aos interesses nacionais, essa foi a razão, né, o Partido Comunista passa aí para a ilegalidade. Mas os comunistas acabaram se elegendo pelo partido do Acrísio Moreira da Rocha, né? Portanto, essa era uma Câmara que boa parte dos vereadores eram comunistas. Bom, então, em 47, o Acrísio Moreira da Rocha, que era um político muito popular, né? Era um político muito querido pelo povo, ele se elege prefeito de Fortaleza. Em 1950, né, nós vamos ter eleição para governador. Aí Raul Barbosa ganhou as eleições, que era do PSD, né? E acontecia algo interessante. Nesse período da história, o governador nunca conseguia eleger o sucessor. É tanto que Faustino da UDN não conseguiu eleger o sucessor. O sucessor, em 1950, foi Raul Barbosa, do PSD, da oposição, né? Em 50, Fortaleza vai eleger prefeito Paulo Cabral,
né? Paulo Cabral. Em 54, o governador já vai ser Paulo Sarazate, da UDN, portanto, da oposição, né, a Raul Barbosa. Né? Nesse período, vai se eleger de novo prefeito Acrísio Moreira da Rocha. Nesse período da história, não tinha reeleição, nem para prefeito, nem para governador, nem para presidente. Mas o Acrísio, né, foi eleito de novo, né, prefeito de Fortaleza, depois de Paulo Cabral. Vai governar mais 4 anos. O período para governador e para prefeito era de 4 anos. Em 58, né, vai se eleger governador Parsifal Barroso, pelo PTB, pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Portanto, oposição ao UDN, né, de Paulo Sarazate. Muito bem. Nesse período, depois do governo Acrísio, em Fortaleza, como prefeito, nós vamos eleger, em 1958, Cordeiro Neto. E em 62, Murilo Borges. Foi o último prefeito eleito antes do golpe civil-militar de 1964. Bom, então, em 58, se elege governador Parsifal Barroso. E ele vai derrotar o candidato da UDN, que era a principal liderança da UDN naquele período, que era justamente Vigílio Távora. Foi a única derrota de Vigílio Távora. Na verdade, em 62, vai acontecer aquilo que ninguém esperava, a união dos grandes partidos do Ceará, a famosa União pelo Ceará. E o próprio Parsifal Barroso, que era opositor de Vigílio Távora, vai trabalhar para a sua eleição. Vai haver aí a aliança dos grandes partidos e, em 62, vai se eleger pela União pelo Ceará, justamente Vigílio Távora, que também vai ser o último governador, não é, até o golpe militar. Ele vai continuar, não é, já que ele vai governar até 1966. Bom, é preciso destacar que a Constituição de 46 definiu mandatos de prefeito e de governador de 4 anos, mas o mandato de presidente da República era de 5 anos. Um detalhe interessante também é que, pela Constituição de 46, a eleição acontecia no dia 3 de outubro. Por que essa data? Em homenagem à Revolução de 30. Né? A Revolução de 30 começou no dia 3 de outubro. Por isso que a eleição acontecia nesse dia. E a posse dos presidentes acontecia no dia 31 de janeiro. Claro, né? Então, nós vimos que em 45 foi eleito Eurico Dutra, em 50, presidente Getúlio Vargas, se suicida em 54. Muito bem. Nós vimos também na nossa aula passada que na eleição de 1950, quando Getúlio se elege presidente, ele vai fazer uma aliança contraditória com Adhemar de Barros. Né? Então, Getúlio, PTB, Partido Trabalhista, era um partido de centro-esquerda, né? Era um partido que defendia os interesses da classe trabalhadora. Vai se unir com o PSP, Partido Social Progressista, de Adhemar de Barros. E o Adhemar de Barros vai indicar, né, um deputado do Rio Grande do Norte, Café Filho, para ser o vice de Getúlio. É bom lembrar também que nesse período da história se votava para presidente e para vice. Não se votava na chapa, como acontece hoje. Então, nós vamos observar que em determinados momentos vai se eleger um presidente de um partido e o vice do outro. Porque você votava 2 vezes. Votava para presidente e para vice. Neste caso, não é, de 54, Getúlio foi o mais votado para presidente e o vice da sua chapa também foi o mais votado para vice. Por isso que, com o suicídio de Getúlio, Café Filho vai assumir a presidência da República. E vai governar até a eleição
de 1955, né? No dia 3 de outubro de 1955. Nós já vimos, também no encontro passado, que em 1955, Juscelino Kubitschek vai vencer as eleições. Vai disputar, principalmente, né, com Juarez Távora, né, vai ter Juscelino 36% dos votos, Juarez 30%, eleição apertada. Adhemar de Barros, em terceiro lugar, 26%, também próximo, né, e Plínio Salgado, pelo Partido da Representação Popular, ele liderava, foi o grande líder do movimento integralista do Brasil, vai ter 8% dos votos. Muito bem. Ora, naquele período, a Constituição de 46 determinava que ganhava a eleição quem tivesse mais votos. Não havia, como hoje existe, né, a possibilidade de que só ganha no primeiro turno quem tiver a maioria absoluta dos votos, ou seja, metade mais um. Hoje é assim. O candidato que não tiver metade mais um dos votos no primeiro turno vai para o segundo turno. Os dois mais votados no primeiro turno. Não é assim hoje? Naquela época, não. Naquela época, ganhava quem tivesse mais voto, né? Foi o que aconteceu com Juscelino Kubitschek. Os seus opositores, se somados, tinham mais votos do que ele. Ora, a oposição, sobretudo Carlos Lacerda, né, que era um grande líder da UDN, ele vai contestar a eleição de Juscelino, argumentando que Juscelino não tinha tido a maioria absoluta dos votos. E nem precisava. A Constituição dizia que qualquer maioria simples, ele venceria as eleições. Então vai começar um período tumultuado, porque parte da UDN, principalmente Carlos Lacerda, denunciava e queria anular aquela eleição porque não se tinha tido a maioria absoluta para Juscelino. Muito bem. Acontece que Café Filho, né, estava na presidência da República até a posse de Juscelino, que seria justamente em 31 de janeiro de 1956. Ora, se começa a organizar uma tentativa de um golpe, né? Alguns militares ligados à UDN começam a articular o golpe, né, para não permitir que Juscelino assumisse a presidência em 31 de janeiro de 56. Vai acontecer essa movimentação em novembro de 1955. Café Filho, argumentando que tinha um problema de saúde, né, pede uma licença e quando o vice se afasta, quem assume? Isso, a Constituição garante, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Na época, o presidente da Câmara dos Deputados era Carlos Luiz. Carlos Luiz faz o jogo desses golpistas, né? Ele destitui o seu ministro da Guerra, que era um general legalista, constitucionalista, que não permitia que a Constituição fosse desrespeitada, né? Que era justamente o Marechal Henrique Lott. Ele destituiu Lott, parte dos generais não vai aceitar, vai convencer Lott a peitar o Carlos Luiz e vai se fazer um movimento militar forte, liderado aí por Odílio Denis e por Henrique Lott, para destituir o Carlos Luiz. Eles convencem, impressionam o Congresso e o Carlos Luiz vai ser destituído. Ora, se o presidente da Câmara vai ser destituído na presidência, quem assumiria? A Constituição garante que é o presidente do Senado. E quem era o presidente do Senado? Nereu Ramos. E Nereu Ramos decreta o estado de sítio, né? E ele vai governar o Brasil até a posse de Juscelino. Portanto, a posse de Juscelino só aconteceu por esse movimento legalista liderado por Nereu Ramos e por Marechal Henrique Lott. Tá claro? É tanto que o Café Filho quis voltar. Ele quis voltar e o Congresso votou contra o seu retorno à presidência da República. Muito bem. Juscelino
vai assumir, né, nessas circunstâncias, nessas disputas que havia, inclusive discutindo até a legalidade, né, do seu mandato, da sua posse como presidente da República. Juscelino tinha sido um grande prefeito, tinha sido um grande governador, ele era um homem extremamente popular, né, muito querido em Minas Gerais, e ele tinha um perfil muito conciliador. Ele percebia que, para governar bem, tinha que ter o apoio da maioria do Congresso Nacional. É bom lembrar que o vice de Juscelino, que era do PSD, né? O vice seu era do PTB, o herdeiro político de Getúlio. Quem era ele? João Goulart. Né? Então, João Goulart já foi o vice de Juscelino. É bom lembrar que João Goulart foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, né, naquele governo de 50 a 54. Né? Ele era o herdeiro político. Na verdade, a pessoa escolhida por Getúlio para liderar o PTB, né, a partir do seu suicídio. Né? Então, isso vai ser muito importante, porque o PTB era um grande partido, PTB, PSD, né, e com aliança com outros partidos, deram sustentação política a Juscelino Kubitschek no Congresso Nacional. Getúlio tinha um plano, né? Tinha um plano. O plano de Getúlio, de Juscelino, era continuar o processo de industrialização começado por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tinha trazido a indústria de base, a indústria pesada, né? A siderúrgica, a indústria de energia para o nosso país. E Juscelino deu continuidade, né, a essa infraestrutura montada por Getúlio Vargas. Só que ele vai entender que o Brasil, apenas com estatais, com capital nacional, não teria condição de garantir o seu desenvolvimento. Então, ele vai atrair o capital internacional, ele vai atrair grandes investimentos externos para a industrialização do Brasil, principalmente de bens de consumo duráveis, né? Eletrodomésticos e principalmente automóveis. A indústria automobilística brasileira, que hoje é uma das grandes do mundo, ela foi montada nesses 5 anos de governo Juscelino. Ele dizia que queria fazer 50 anos em 5. E ele voltava-se principalmente para energia e transportes. Né? O Brasil precisava de energia e de transportes. Ele vai investir muito em ferrovias, em rodovias, para que a produção pudesse ser comercializada dentro do nosso país e também com as estradas, e isso iria estimular a indústria automobilística brasileira. Juscelino Kubitschek, que foi apoiado pelo PTB, que seria apoiado por Getúlio, se Getúlio estivesse vivo, né? Foi o governador que foi solidário a Getúlio no momento final da crise do governo Getúlio. Juscelino Kubitschek era um apaziguador, era um pacificador, não é? Ele conseguiu um grande apoio político para governar. No entanto, para essas obras, para essas grandes ações, né, ele precisava de dinheiro. E ele tinha uma meta síntese, que era construir uma nova capital para o Brasil. Essa nova capital já era prevista na primeira Constituição brasileira, de 1891. Uma capital que seria no centro do Brasil, o centro-oeste, né? Foi justamente a ideia que Juscelino defendeu já a partir da sua campanha. Levar a capital, que era no Rio de Janeiro, para o centro-oeste, para construir Brasília. Em 3 anos, Juscelino Kubitschek vai construir Brasília, que vai ser o seu grande sonho, que vai ser a sua obra de maior relevância no nosso país. Né? Brasília vai ser inaugurada no dia 21 de abril de 1960. Se é verdade que Juscelino Kubitschek
construiu uma maioria de apoio no Congresso Nacional, se tornou um presidente extremamente popular, o Brasil cresceu muito, né? O nosso PIB, o nosso Produto Interno Bruto no seu governo, geração de emprego, geração de renda, Brasília, né? Também trouxe muito desenvolvimento econômico. Para lá, brasileiros de todas as regiões foram migrando para construir Brasília, muitos nordestinos, principalmente nordestinos e mineiros, vão ser chamados os candangos, né? E construíram Brasília. Ora, mas nós precisávamos de dinheiro. Como é que se consegue dinheiro? Ou aumentando imposto, ou emitindo moeda, ou tomando dinheiro emprestado. E foi o que ele fez. Tomou muito dinheiro emprestado a bancos internacionais e chegou a emitir muita moeda, né, para ter recursos para construir Brasília e para fazer todas aquelas grandes obras que ele fez no seu governo. É bom lembrar que no governo Juscelino Kubitschek, ele teve o apoio de grandes economistas, né? Ele tinha uma equipe técnica muito boa, e um desses economistas era Celso Furtado, que criou a SUDENE em 1959, no governo Juscelino Kubitschek, para que o Nordeste pudesse ter políticas de desenvolvimento a partir do papel fundamental de planejamento da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Muito bem. Apesar dessa grande maioria de apoio, Juscelino também tinha oposição, notadamente da UDN, né? Nós tínhamos lá a banda de música da UDN, né? Nós tínhamos lá um grupo muito azeitado, muito preparado, fazendo oposição a Juscelino Kubitschek. Principalmente Carlos Lacerda, que tinha sido grande opositor de Getúlio Vargas, passa a ser o grande opositor também de Juscelino Kubitschek. Lembra que Carlos Lacerda dizia que o governo de Getúlio era um mar de lama. Ele vai manter esse nível, né, de crítica, de oposição violenta ao governo Juscelino Kubitschek. E parte dos militares, sobretudo na aeronáutica, né, que faziam oposição a Getúlio, né, vocês lembram que o brigadeiro Eduardo Gomes, né, que foi um dos criadores da aeronáutica, ele vai ser candidato em 45 e vai perder. Em 50 vai perder, tudo pela UDN. Né? Em 55, Juarez Távora, a UDN perde. Então, parte da aeronáutica vai se indispor contra Juscelino Kubitschek, que tenta dar um golpe, né? Militares da aeronáutica levam aviões para uma base lá no Pará, de Jacarecanga, e tentam, a partir dali, iniciar um movimento golpista contra Juscelino Kubitschek. Claro que esse movimento vai ser facilmente combatido e essas pessoas serão presas. Ainda no governo Juscelino, lá em Goiás, numa base, né, de Aragaças, eles vão tentar de novo o golpe, a mesmos militares da aeronáutica, e vão ser novamente punidos, presos por essa tentativa de golpe. Portanto, não foi tão tranquilo assim. Havia uma oposição na UDN de setores militares que tinham tentado dar o golpe em Getúlio em 54, né? E eles continuavam se opondo ao governo do PTB e do PSD. PSD de Juscelino, PTB de João Goulart. Muito bem. Então, Juscelino faz um grande governo, muito popular, mas não havia reeleição. Se houvesse reeleição, possivelmente ele seria eleito naquele momento da história. Então, ele começa a trabalhar a ideia de uma candidatura do PSD, novamente, para disputar com a UDN. Mas não havia um nome de consenso no PSD. O que havia era a vontade de manter aquela aliança que aconteceu naquele período da história entre PSD e PTB. O Marechal Teixeira Lott era um homem muito respeitado, era um legalista, garantiu a posse de Juscelino, né? Era o ministro da Guerra, naquela época era o ministro do Exército do governo Juscelino, ele vai ser escolhido para ser o candidato do PSD a presidente. Como havia essa vontade política de manter a aliança com o PTB, o vice
foi, de novo, João Goulart, né? Candidato a vice. Bom, desta vez, a UDN também não tinha um grande nome para disputar com o Marechal Lott. E o que é que se faz? Vai se buscar um candidato com condição de ganhar. E esse candidato tinha sido um grande prefeito de São Paulo, estava sendo um grande governador de São Paulo, né? Tinha um discurso forte, muito carismático, né? Foi justamente Jânio Quadros, que não respeitava muito partidos, não valorizava muito partidos, ele já tinha pertencido a alguns partidos. Naquele momento, ele estava no PTN, Partido Trabalhista Nacional. A UDN era o maior partido de oposição, mas não tinha nenhum nome em condição, né, de derrotar o candidato apoiado por Juscelino, pela popularidade de Juscelino. Então, o que é que acontece? Jânio Quadros vai ser escolhido para ser o candidato apoiado pela UDN. Indicam um vice, que é Milton Campos, e vão para a disputa. O que é que acontece? Jânio Quadros, já na campanha, não é? Com a vassoura na mão, fez uma grande campanha falando de combate à corrupção, de que o governo Juscelino tinha sido um governo corrupto, endividado o Brasil, que tinha beneficiado empreiteiras, né? E que Juscelino era um dos homens mais ricos do mundo, era isso que se dizia na época, falsamente, né? Mas se dizia. Então, ele, com essa vassoura na mão, era um grande orador, carismático, um homem muito populista, um homem assim que dava a impressão de que era um homem do povo, né? Ele era um professor, uma pessoa preparada. Vai vencer as eleições de 1960 com muita facilidade. Detalhe, pela primeira vez na história do Brasil, um candidato de oposição venceria as eleições. Interessante isso. Desde a proclamação da República, o presidente elegia o sucessor. Sempre foi assim. Jânio Quadros foi o primeiro candidato da oposição que venceria as eleições presidenciais no Brasil. Muito bem. Só que, lembra? Se votava para presidente e se votava para vice. Normalmente coincidia ser da mesma chapa, mas não foi o caso agora. O candidato mais votado a presidente foi Jânio Quadros, uma grande vitória. Lott sofreu uma derrota muito forte. Lott não era popular, ele era uma pessoa querida, admirada, mas ele tinha dificuldade de falar, ele não era uma pessoa carismática no discurso, ele era muito durão, né? E foi facilmente derrotado pelo Jânio. Mas o vice do Lott, que era o João Goulart, foi mais votado do que o vice do Jânio, que era Milton Campos, da UDN. Então, a chapa eleita foi Jânio Quadros, presidente, João Goulart, vice-presidente. Muito bem. Vamos lembrar que nesse período da história, nós vivíamos a chamada bipolaridade. Nós vivíamos a Guerra Fria. De um lado, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Do outro lado, o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Então, havia um período histórico de muita disputa ideológica, de muita disputa política entre esses dois blocos, entre essas duas ideologias, né? E é bom lembrar que em 1959 tinha acontecido a vitória da Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro. E lá eles criaram, em Cuba, um país socialista, de partido único, de ditadura do proletariado, como existia na União Soviética. E a União Soviética ajudou, né, a implantação de um país socialista na América. Claro que os Estados Unidos se preocuparam muito com isso, porque era inadmissível para os americanos que no seu quintal, que na América Latina, um país se tornasse socialista, aliado do seu grande rival ideológico, político e econômico, que era a União Soviética. Então, os Estados Unidos começaram a se preocupar para evitar que outros países da América Latina pudessem fazer também uma revolução socialista.
Então, os Estados Unidos vão começar a apoiar partidos e políticos que defendessem o capitalismo e o liberalismo, que fossem, portanto, contrários ao comunismo. Eles vão começar a ajudar a essas lideranças conservadoras, né, a fazer todo um trabalho de espionagem, né, aí orientados pela CIA, Agência Central de Inteligência, para evitar que lideranças socialistas ascendessem, ganhassem eleições, né, justamente para evitar qualquer possibilidade de partidos comunistas também governarem países da América Latina. Muito bem. Bom, então, Jânio Quadros se elege e ele vai ter muita dificuldade de governar. Logo, ele vai encontrar oposição do PTB e do PSD, né, que tinham justamente apoiado o Marechal Lott. Ele vai governar com a UDN, com outros, com o seu partido, que era um pequeno partido, PTN e outros pequenos partidos. No entanto, Jânio Quadros, ele não era um articulador. Ele não, diferentemente de Juscelino Kubitschek, ele não valorizava os partidos. Ele não buscava fazer composição política, né? Ele era carismático, ele era populista, ele tinha uma relação direta com o povo, né? Por isso o populismo, mas ele tinha dificuldade, né, de se entrosar, de fazer uma maioria, né, uma coalizão para poder governar. E ele vai se preocupar com detalhes no seu governo. Isso vai desgastá-lo muito. Por exemplo, ele vai proibir briga de galo, rinha de galo. Ele vai proibir que nos concursos de Miss no Brasil elas desfilassem de biquíni. Isso é coisa para um presidente da República, né? Ele não vai usar terno e gravata, vai usar o slack, que era uma roupa indiana, né, para se destacar. E ele vai fazer um discurso constante de combate à corrupção, mas ele não vai apresentar um plano de governo, né, como tinha Juscelino Kubitschek para governar o Brasil. No entanto, ele vai receber um país muito endividado, né? Juscelino chegou a romper com o FMI, Fundo Monetário Internacional, para não retornar o pagamento que o Brasil tinha que fazer ao Fundo Monetário Internacional. Então, Jânio Quadros vai receber um país endividado, um país com muita inflação, porque Juscelino tinha emitido muita moeda para fazer as suas grandes obras, principalmente Brasília, e qualquer governo que chegasse à presidência teria que organizar financeiramente o país. Jânio Quadros, né, não vai conseguir uma maioria no Congresso Nacional para tomar as medidas duras que ele precisava tomar no início do governo. E ele vai ser um governo realmente contraditório, porque ele era conservador, a sua aliança era conservadora, o DN, né? Ele vai fazer uma política externa independente. Vai manter a linha de Getúlio e de Juscelino, a política externa independente, nem aliada prioritariamente aos Estados Unidos, nem à União Soviética. No entanto, ele vai condecorar um dos grandes líderes da Revolução Cubana, né, que era ministro em Cuba, que era justamente Che Guevara, com a maior homenagem à Ordem do Cruzeiro do Sul, né, para Che Guevara. E isso vai ser uma agressão aos conservadores, principalmente da UDN, do principal partido que o apoiava. Então, ele já não tinha o apoio do PSD, nem do PTB. E, aos poucos, ele vai também perder o apoio da UDN, né? Carlos Lacerda, que tinha sido seu grande aliado nas eleições, vai começar a se afastar de Jânio Quadros. E vai denunciar que Jânio Quadros queria dar um golpe de Estado. Jânio, ele se preparou para dar um golpe, porque ele tinha perdido a maioria no Congresso, ele tinha que tomar medidas duras para poder governar, né? E ele percebeu, né, que não ia ter mais de volta o apoio do Congresso Nacional. Governou apenas 7 meses. Quando chega no dia 25 de agosto, detalhe, Getúlio tinha se suicidado no dia 24 de agosto. Jânio, no dia 25 de agosto,
acusando que havia forças terríveis que o impediam de governar, ele vai renunciar. Bom, ele tinha muitas incompatibilidades com João Goulart, né? Ideologia diferente, proposta política diferente, né? Mas ele, antes de renunciar, enviou João Goulart para uma missão na China, para que o Brasil pudesse ter melhores relações com a China, que já era comunista. Em 1949, a China tinha feito a sua revolução comunista, né? Ora, João Goulart já era acusado de aliado dos comunistas, né? Desde que foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. E ele estava justamente na China comunista quando aconteceu a renúncia de Jânio Quadros. Os militares nunca simpatizaram com o João Goulart, pelo contrário, né? Tinham antipatia, achavam que João Goulart era muito próximo dos comunistas no Brasil. Então, Jânio Quadros, quando renunciou, ele pensou uma grande estratégia. Os militares não aceitariam João Goulart e os militares e parte da população, ao não aceitarem João Goulart, iriam fazer um movimento para o retorno de Jânio. E Jânio retornaria de forma autoritária, possivelmente fechando o Congresso, né, com estado de sítio, e ele iria governar de forma ditatorial. O tiro saiu pela culatra, porque esse movimento não aconteceu. É verdade, os militares não queriam João Goulart, mas também não queriam o retorno de Jânio Quadros, pelas razões que nós acabamos de ver. O que acontece? Quando o vice não pode substituir o presidente, quem assume isso? O presidente da Câmara dos Deputados. Então, os militares não aceitaram que João Goulart retornasse para assumir a presidência. Ali, o Congresso aceita, né, naquele momento de crise, que o presidente passasse a ser Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados. Ora, mas João Goulart tinha sido eleito vice. Constitucionalmente, ele teria que voltar e assumir a presidência. Começa a se fazer um trabalho, né, para garantir o retorno e a posse de João Goulart. Esse movimento ele foi liderado principalmente por Leonel Brizola. Ele era o governador do Rio Grande do Sul e, a partir do Rio Grande do Sul, ele vai fazer uma estratégia, uma articulação política para a posse. Esse movimento, liderado por Leonel Brizola no Rio Grande do Sul, ele era o governador, vai ter o apoio do Terceiro Exército, que era sediado no Rio Grande do Sul, e vai ter o apoio do Brasil inteiro de pessoas que queriam que a Constituição fosse seguida, pessoas que queriam a posse, portanto, de João Goulart como presidente da República. Essa campanha será a campanha da legalidade. João Goulart vai colocar uma rádio dentro do Palácio Piratini, né, o Palácio do Governo, e vai fazer uma conexão no Brasil inteiro, com rádios do país inteiro, passando as orientações, as instruções, para que houvesse uma resistência, para que não aceitasse esse golpe que queria se dar naquele momento, em 1961. Ao mesmo tempo, começa um trabalho político do Congresso Nacional para garantir uma saída, havia uma negociação com os militares. Essa negociação vai ser liderada por um grande político, que era Tancredo Neves, era deputado federal do PSD, não é? Mas era uma pessoa muito habilidosa. Ele vai liderar um movimento e vai conseguir um acordo político. O acordo era: João Goulart retorna, assume a presidência da República, mas o Congresso votaria uma emenda à Constituição instituindo o parlamentarismo no Brasil. O parlamentarismo que já existiu no Brasil na época do Império, né, na época de Dom Pedro II, voltaria agora, né, e o primeiro-ministro, o presidente do Conselho de Ministros, seria negociado entre o presidente da República e o Congresso Nacional. Era uma forma de tirar poderes
do presidente da República. Quer dizer, João Goulart seria presidente, seria um chefe de Estado, mas o chefe de governo, quem governaria mesmo, seria o presidente do Conselho de Ministros, escolhido, negociado com o Congresso Nacional. Foi a forma escolhida para que os militares aceitassem, não é, que João Goulart governasse como presidente o país. Claro que não foi fácil, porque o próprio Leonel Brizola não queria aceitar, não é? Várias lideranças não aceitavam, queria era que João Goulart assumisse com poderes plenos como presidente da República, no sistema presidencialista, que era o que a Constituição garantia, mas efetivamente, para que houvesse um acordo e se buscasse uma solução, essa foi a negociada, principalmente por Tancredo Neves. Então, entre 1961 a 1963, o Brasil vai ter o sistema de governo parlamentarista. Terá um presidente e terá um primeiro-ministro, presidente do Conselho de Ministros. Isso durou mais ou menos aí 1 ano e meio, né? Porque quando foi votada a emenda constitucional, se definiu que 5 anos depois se faria um plebiscito para confirmar ou não o parlamentarismo como sistema de governo no Brasil. O que é que vai acontecer? Vai se montar um ministério, né, com o primeiro-ministro sendo Tancredo Neves, justamente, que foi o grande articulador dessa saída política para que se pudesse evitar uma crise maior. Claro que João Goulart nunca aceitou bem o parlamentarismo, a retirada de parte considerável de seus poderes. Desde o início, ele começou a conspirar, né, com outras lideranças, o fim do parlamentarismo, né? Como disse, nós vamos ter como primeiro-ministro inicialmente Tancredo Neves, mas aí ele vai sair para ser candidato a governador de Minas e vai assumir um político do Rio Grande do Sul, Brochado da Rocha. Um nome assim meio contraditório, né? Brochado da Rocha, mas vai ser ele. Vai também governar como primeiro-ministro por pouco tempo e depois vai ser escolhido Hermes Lima, né? Que era um político da confiança de João Goulart. Mas serão governos transitórios, pequenos, 1 ano e meio para 3 governos. Então, o parlamentarismo foi muito mal sucedido. Nós tivemos 3 ministérios em 1 ano e meio. João Goulart vai fazer uma campanha contra, com apoio de muitas lideranças. Os próprios militares estavam divididos, havia militares que achavam que o parlamentarismo só gerava crise, só gerava instabilidade, daí tantos ministérios em 1 ano e meio, e João Goulart vai fazer um convencimento para se antecipar o plebiscito. Então, em 1963, vai haver um plebiscito e, nesse plebiscito, 75% da população brasileira decidiram pelo presidencialismo, pelo retorno ao que a Constituição determinava. Então, de 63 a 64, João Goulart vai governar com poderes plenos como presidente da República, sendo tanto chefe de Estado como também chefe de governo. Muito bem. Quando ele recupera esse poder pleno com o plebiscito, João Goulart vai fazer um plano, chamado Plano Trienal, também muito voltado para a energia, para transporte, manter aquela política de industrialização do Brasil, de modernização do Brasil, que já vinha de Getúlio, que Juscelino deu continuidade e aprofundou. Então, ele queria retomar essa industrialização do Brasil. No entanto, João Goulart era diferente de Juscelino. Ele era um herdeiro político de Getúlio, né? A sua visão era do nacional-desenvolvimentismo. Assim como Getúlio, ele entendia que as estatais deveriam ter um papel decisivo no desenvolvimento econômico do Brasil. Ele queria e aceitava o capital internacional, os investimentos externos, mas com limites. Ele não aceitava que essas empresas lucrassem, né, consideravelmente no Brasil e enviassem esse lucro, essa remessa de lucro, fosse total para o exterior. Ele defendia que parte considerável desses recursos teriam que ser investidos no Brasil. É bom lembrar que João Goulart, quando assumiu seus plenos poderes como presidente, ele tinha apoio do PTB, que era o seu partido, do PSD
que era o partido de Juscelino, né? Que era o partido de Tancredo Neves, e, portanto, ele tinha uma maioria no Congresso Nacional. No entanto, ele vai sofrer uma oposição ferrenha da UDN, né? Novamente aí, Carlos Lacerda e outras lideranças da UDN vão fazer uma campanha muito forte contra o seu governo. Como ele tinha sido o ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, e ele tinha sido grande negociador nas greves, ele era muito ligado aos sindicatos, né? O próprio PTB era um partido que tinha muita força no sindicalismo nacional. Os setores mais conservadores do Brasil vão se opor muito ao governo de João Goulart, né? Como ele queria diminuir a remessa de lucro para as empresas estrangeiras, para o exterior, muitas dessas empresas começaram a fazer uma campanha contra o seu governo. É verdade que ele era um político progressista, e a sua grande bandeira era a reforma agrária. Nenhum presidente do Brasil, até então, tinha trabalhado bem a questão do campo. Os trabalhadores rurais viviam de forma ainda medieval, não havia os direitos trabalhistas para os trabalhadores rurais. E era uma bandeira forte de João Goulart justamente trabalhar essas bandeiras, essas reformas na área rural. É bom lembrar que a partir dos anos 50, os trabalhadores rurais começaram a se organizar bem. No Nordeste, sobretudo em Pernambuco, mas também em outros estados, foram criadas as ligas camponesas. Um desses grandes líderes, né, depois se tornou deputado, foi Francisco Julião, que era de esquerda. João Goulart era aliado das esquerdas, dos sindicatos, né? No entanto, parte da esquerda começou a pressionar o governo João Goulart para que ele realizasse determinadas reformas que ele não tinha condição política, nem maioria, para aprovar no Congresso Nacional, né? Em algum momento, algumas forças de esquerda começam a fazer a oposição, a criticar o governo João Goulart. Nós tínhamos uma central de trabalhadores que foi organizada, né, que era o Comando Geral dos Trabalhadores, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, né? Havia vários sindicatos rurais que eram articulados aí juntamente com as ligas camponesas. Foi criada uma frente parlamentar no Congresso, frente parlamentar nacionalista, e muitos desses grupos de esquerda, né, inclusive o Partido Comunista Brasileiro, que não existia legalmente, estava na ilegalidade, mas era muito articulado, se articulava inclusive com outros partidos, se criou aí um grande movimento que foi a Frente de Mobilização Popular, para pressionar João Goulart a fazer reformas, né, voltadas para os trabalhadores, né, de direitos sociais, que ele não tinha naquele momento maioria no Congresso Nacional para apoiar. Então, ele sofreu tanto uma oposição de esquerda como uma oposição de direita, liderada pela UDN, né, aí de novo o papel destacado de Carlos Lacerda, que já era governador da Guanabara, né? A Guanabara foi criada quando a capital do país deixa de ser o Rio de Janeiro e passa a ser Brasília. Então, vai ser um governo difícil, um governo tumultuado, né? Ele pegou um governo de Juscelino, né, e de Jânio muito endividado, né? Nós tínhamos grandes dívidas internas e externas, a inflação estava altíssima, né? O começo do seu governo tinha sido muito tumultuado por causa da não aceitação dos militares ao seu governo, né? A emenda do parlamentarismo, de certa forma, atrasou muito que ele pudesse realmente começar com o seu plano trienal. É tanto que ele faz um plano para 3 anos, de 63 até 65, quando haveria a próxima eleição para presidente. O fato é que João Goulart ele vai ter uma oposição muito forte de setores militares, dos conservadores, de grupos empresariais nacionais e internacionais que não concordavam com direitos sociais e trabalhistas que ele estava trabalhando. Aprovou uma lei de aumento de 70% do salário mínimo, isso irritou muito parte do setor empresarial brasileiro, e a oposição ao seu governo vai começar a realmente ser muito forte. Bom, preciso destacar que, mais uma vez, parte da oposição vai jogar baixo
com o governo. Se inventou que o Brasil iria se aliar à Argentina numa república sindicalista, se fez até uma carta branca falsificada, assim como foi o plano Cohen falsificado, falsificaram a carta, argumentando que João Goulart queria se unir com a Argentina para fazer uma república sindicalista, devido ao sua relação próxima dos sindicatos. O fato é que João Goulart, que era um político habilidoso, vai sempre manter uma maioria no Congresso Nacional nessa aliança forte entre PTB, PSD e outros partidos. No entanto, quando ele começa a tomar atitudes mais voltadas para a classe trabalhadora, para reformas, né? Ele vai defender as chamadas reformas de base, e a principal era a reforma agrária, mas também a diminuição da remessa de lucro para o estrangeiro. Ele coloca essa proposta no Congresso Nacional, ele começa a defender fortemente a reforma agrária, e isso vai fazer com que ele perca o PSD no seu apoio. Ele sofreu a oposição da esquerda, da direita, e perde a maioria no Congresso Nacional. Nesse momento, ele perde o PSD, ele perde o apoio parlamentar, ele vai se aproximar mais fortemente ainda da esquerda, né? Da frente de mobilização popular, né? Desses setores estudantis, operários, sindicais, né? De Leonel Brizola, justamente para ter mais um apoio desse setor. Ele não consegue aprovar essas leis que ele tinha proposto no Congresso Nacional. E ele começa a trabalhar uma proposta política que vinha desse grupo mais à esquerda, de pressionar fortemente o Congresso com greves, com manifestações. Se achava que com isso o Congresso ia se convencer da necessidade dessas reformas. Ora, não adiantou, só fez foi piorar, né, em termos de Congresso Nacional. E aí, o João Goulart, ele já tinha se aproximado muito de setores militares, né, de praças, de sargentos, desde quando ele era o ministro do Trabalho. No ano anterior, em 1963, há uma grande revolta dos sargentos em Brasília, né, que ele não agiu fortemente para inibir aquela movimentação. Nós sabemos que nas Forças Armadas o lema principal é hierarquia e disciplina. O Tribunal Superior Eleitoral tomou a decisão de cassar os mandatos de sargentos que tinham sido eleitos na eleição de 62. Isso gerou uma revolta dos sargentos, porque os praças-sargentos não podiam ser candidatos a não ser que saíssem das Forças Armadas, a Constituição determinava isso, a Justiça Eleitoral decidiu por isso, e os sargentos se revoltaram, fizeram uma grande manifestação, uma ocupação lá em Brasília, inclusive de quartéis, e o governo João Goulart não os puniu fortemente como queriam os militares. Ele, em março de 1964, vai participar de manifestações de cabos, de soldados da Marinha, do próprio Exército, da Aeronáutica, e isso vai irritar profundamente os militares generais, que não aceitavam, inclusive, que soldados, que praças tivessem esse tipo de sindicalismo, de associações, de participação política no Brasil. Então, essa aproximação de João Goulart com esses setores subalternos das Forças Armadas, isso aumentou mais ainda a crise, o descrédito e a oposição da cúpula militar a João Goulart. Bom, quando ele viu que perdeu a maioria do Congresso, ele parte para se integrar cada vez mais esse setor mais de esquerda. No dia 13 de março, ele vai, juntamente com todas essas forças, fazer um grande comício pelas reformas de base, pressionando o Congresso para a aprovação dessas reformas, que vai ser o comício da Central do Brasil. 150 a 200 mil pessoas no Rio de Janeiro, num grande comício. Ora, poucos dias depois, em São Paulo, vai se organizar por setores mais conservadores da sociedade, pelos partidos que faziam oposição e parte da Igreja Católica, vai se organizar a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E vai ser uma manifestação até maior do que a Central do Brasil. Se estima em torno de 500 mil pessoas em São Paulo. Em seguida, se faz uma outra manifestação dessa em Santos, né?
E os setores conservadores que já vinham se organizando contra João Goulart, é verdade que já havia um movimento mais organizado, mais estruturado há algum tempo, né? Se tinha criado o IBAD, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, uma organização que trabalhava o apoio à eleição de candidatos conservadores, tanto para o Executivo como para o Legislativo, inclusive angariando recursos de empresas para financiar campanhas eleitorais da oposição a João Goulart. Se tinha criado um instituto, IPS, Instituto de Políticas e Estudos Sociais, onde intelectuais, professores universitários, conservadores estavam organizando propostas, né, para levar ao Congresso Nacional e programa de governo para, na derrota de João Goulart, se preparar um novo plano de governo mais conservador para o Brasil. E os Estados Unidos, né, através da Agência Central de Inteligência, através do Departamento de Estado, também já estavam aí apoiando essas iniciativas desses setores que se opunham a João Goulart. Já que João Goulart era um político de esquerda, nós vivíamos esse momento de bipolaridade, o governo americano tinha muito medo que houvesse uma revolução no Brasil e os comunistas assumissem o poder, eles vão organizar também, ajudar esse movimento de oposição na chamada Operação Brother Sun. Inclusive, né, tudo organizado para que, se houvesse um golpe de João Goulart, haveria um contragolpe dos conservadores, numa aliança civil-militar, com apoio dos americanos, né? Navios estavam se aproximando do Brasil, navios com armamentos, com combustível, havendo essa luta, havendo essa guerra civil no Brasil, né, os conservadores teriam apoio do governo americano. Isso foi articulado com o embaixador americano, Lincoln Gordon, né? Naquela época se articulou também, tanto com o IPS como pelo IBAD, com esses líderes militares que estavam tramando para derrubar o governo João Goulart. Quando se acirra esse clima, né, se preparou um golpe, na verdade, a justificativa era que João Goulart, na verdade, não conseguindo apoio no Congresso Nacional, ia dar um golpe, principalmente por causa da liderança fortíssima que tinha Leonel Brizola, que defendia essas ideias, né, de que, se não conseguisse aprovar as reformas no Congresso, tinha que impor essas reformas, e aí tinha que ter um governo forte, né? Já tinha-se a história de Getúlio Vargas feito isso no passado, e aí Leonel Brizola era o grande líder que defendia essas ideias, impondo ao João Goulart essa possibilidade. Bom, o fato é que, no dia 31 de março, lá de Minas Gerais, veio uma tropa liderada pelo general Olímpio Mourão, que foi aquele que fez aquele documento falso do Plano Cohen, que gerou o golpe de 37, né? E a partir daí vai se antecipar o movimento, porque estava realmente programado para o dia 21 de abril haver o golpe militar. O grande líder, né, que liderava aí os generais era justamente o cearense Castelo Branco, que era o chefe do Estado-Maior do Exército. Muito bem, o fato é que no dia 31 de março começa a vir essas tropas de Minas Gerais. Se achava que o João Goulart ia ter um grande apoio de parte das Forças Armadas, chamado dispositivo militar. Isso não se concretiza. Muitos daqueles líderes militares que João Goulart achava que estava do lado dele passam a apoiar o golpe militar. E no dia 1º de abril vai acontecer a vitória do golpe civil-militar de 1964. Mas isso já é assunto para a nossa próxima aula, ok? Grande abraço, até lá.